Vamos agora tirar algumas aplicações dos versos de número 10 a 24. Esses versos abrangem 2 trechos de Gálatas, os 2 últimos trechos de Gálatas capítulo 1, e como eu não havia feito um vídeo tirando aplicações do primeiro trecho, o trecho dos versículos 10 a 17, então eu resolvi fazer um vídeo com aplicações dos 2 trechos ao mesmo tempo. Nós vamos então tirar aplicações tanto do primeiro trecho, que abrange os versículos 10 a 17, quanto do segundo trecho, versos 18 a 24. Professor, por que mesmo que a gente fica tirando aplicações depois que a gente estuda o trecho? Porque é da vontade de Deus que a gente aplica a palavra de Deus à nossa vida. Essa é a vontade dele. Então é sempre importante, depois de estudar, aplicar, ver o que aquilo tem a ver com a nossa vida e como podemos pôr em prática, né, aquilo que a Bíblia disse. Vamos lá, versículo 10, o apóstolo falando: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vocês lembram, o apóstolo Paulo estava sendo acusado de ser um bajulador, alguém que procurava obter favor das pessoas. Então, tudo que ele fazia era visando a um interesse pessoal de obter favor dos outros. Mas o apóstolo Paulo diz aqui: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não que seja impossível você agradar a Cristo e aos homens, isso não é impossível, mas se houver um conflito de interesse entre aquilo que Deus quer e aquilo que os homens querem, nós sempre devemos procurar agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele rebate essa acusação de ser alguém interesseiro, porque ele diz aqui que ele pessoalmente acredita que se alguém quer agradar mais aos homens do que a Deus, essa pessoa nem mesmo é um servo de Cristo. E nós devemos pensar assim também. É claro que no mundo ideal, nós queremos agradar aos dois. Queremos agradar a Deus e queremos agradar as pessoas. Mas se em algum momento nós nos virmos tentados a agradar as pessoas em detrimento daquilo que Deus quer, em detrimento daquilo que Deus pensa, nós não podemos titubear. Temos que imediatamente consertar esse caminho, procurar ser fiéis a Deus e não aos homens. Quantas pessoas às vezes na igreja estão numa roda ali e de repente começa a rolar uma maledicência, uma fofoca, alguma coisa que desagrada a Deus, e nós, com receio de desagradar as pessoas, até mesmo aos nossos irmãos, nós participamos dessa maledicência, participamos da fofoca, passamos a ficar ali falando mal dos outros, sabendo que aquilo está desagradando a Deus. Então, toda vez que houver uma situação em que nós estamos na dúvida entre agradar a Deus ou aos homens, não temos de pensar, temos de imediatamente nos posicionar como pessoas fiéis a Deus, a Deus. E o apóstolo Paulo diz: se agradasse ainda a homens, e entenda, se agradasse ainda a homens numa situação de conflito de interesses, não seria servo de Cristo. Toda vez que você se encontrar agora, daqui para frente, numa situação onde você sabe que o que está acontecendo ali vai contra a vontade de Deus, não tenha receio de se posicionar do lado de Deus. No versículo 11, o apóstolo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Eles falavam que Paulo pregava um evangelho fácil porque Paulo tinha interesse de agradar, mas aqui Paulo esclarece: o que eu prego não é nem algo que eu criei, não é nem algo que veio de mim. Isso aqui é algo que veio de Deus, não é segundo o homem. E é isso que nós temos que estar preocupados em pregar. Um evangelho que venha realmente de Deus. Aquilo que Deus quer que a gente fale. Quantas pessoas, às vezes, para tornar o evangelho mais agradável, para tornar o evangelho mais aceitável, pregam o evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Pregam um evangelho fácil, um evangelho mais palatável, vamos dizer assim, para que as pessoas venham para Jesus, e deixamos de pregar o evangelho verdadeiro. O que vai acontecer? Essas pessoas podem até vir, mas não vai demorar muito, elas vão perceber que foram enganadas, vão ficar revoltadas com Deus, com o evangelho, com Jesus Cristo e até conosco. Vão se desviar, vão se tornar pessoas endurecidas para a pregação do evangelho. Tudo isso consequência daquilo que nós fizemos. E o que foi que nós fizemos? Pregamos um evangelho falso.
um evangelho que nós inventamos. E aqui Paulo fala, no meu caso não vai acontecer isso, porque o que eu anuncio não é segundo o homem. Professor, como é que a gente sabe quando a gente anuncia alguma coisa que é segundo o homem e alguma coisa que é realmente segundo Deus? Ora, é só você ver, a mensagem do evangelho é qual? Que nós temos de nos arrepender de nossos pecados, temos de confessar nossos pecados, temos que aceitar Jesus como Senhor Salvador. Jesus fala que também aquele que o segue tem de tomar a sua cruz para segui-lo, ou seja, a vida cristã vai trazer adversidades. Por outro lado, também, quem aceita Jesus tem garantida a vida eterna. Então, o evangelho verdadeiro é aquele evangelho que não esconde nada. Não esconde nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Não esconde que há uma coisa boa, maravilhosa, que é uma vida eterna. Por mais que a gente sofra neste mundo, se nós crermos em Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ter uma vida eterna. Por outro lado, a vida cristã ela também tem as suas dificuldades. Nós sofreremos perseguições por parte daqueles que não creem nesse evangelho. Nós seremos criticados por pessoas que veem no cristianismo um caminho tolo, um caminho errado, um caminho de privações, ou seja, pessoas que não entendem. Então, o evangelho, ele envolve coisa boa e envolve coisa ruim. Você só pregar coisa boa, dizer que só vai ter vantagem, dizer que se a pessoa vir a Jesus, por exemplo, ela vai ser curada da doença que ela tem, sendo que não há nenhuma garantia de que Deus vai fazer isso, não que ele não possa. Ele pode, mas não podemos garantir que ele vai fazer. Então as pessoas ficam prometendo, vem que Deus vai curar você, vem para Jesus que você vai ficar bem financeiramente. Tudo isso pode acontecer, mas não podemos afirmar, não podemos garantir. Nós temos que pregar o evangelho como ele é, de forma nua e crua, com suas vantagens e desvantagens. E Paulo aqui diz, não é? O evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, segundo Deus. E nós temos que pregar o evangelho segundo Deus. Não segundo métodos de marketing para encher a igreja. Não segundo pastores aí que ficam agindo mais como coaches do que como pastores de verdade. Pessoas que só pensam em encher a igreja de forma irresponsável, sem procurar ter fidelidade àquilo que a palavra de Deus diz. Versículo 12. O apóstolo disse, porque eu não o recebi, ou seja, o evangelho que ele prega que não é segundo o homem, não é porque ele não o recebeu nem o aprendeu de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Nós temos de entender que o evangelho que nós pregamos, ele pode até ser rejeitado se ele for pregado como ele é, mas isso não importa, porque pelo menos nós vamos ter a consciência tranquila de que estamos transmitindo o evangelho verdadeiro, o evangelho que veio de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas lamentam porque muitos não entendem e rejeitam mesmo. Nós pregamos, as pessoas rejeitam, e nos sentimos frustrados por causa disso, mas esse tipo de frustração não deve nos preocupar. Por quê? Porque o importante mesmo é estarmos pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho que veio de Jesus Cristo. Se a pessoa vai rejeitar ou não, isso já não é problema nosso. Por quê, professor? Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça ou do juízo, ou seja, quem convence o homem a respeito das verdades de Deus, é o Espírito Santo de Deus. O nosso papel é entregar a mensagem, mas quem convence é o Espírito. Não cabe nenhuma frustração ou desânimo porque alguém rejeitou a mensagem que pregamos. Não cabe, porque o que Deus requer de nós é a entrega da mensagem e não o convencimento. O convencimento é da parte do Espírito, não é do homem. Então nós temos de pensar nisso para tirar aquele medo que muitas vezes nos preenche na hora de pregarmos o evangelho. Versículo 13, o apóstolo diz, porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Por que o apóstolo fala isso agora? Porque ele não vem dizendo que o evangelho que ele está pregando não é dele, ele não inventou, veio de Cristo. Agora ele dá o testemunho para provar que realmente Cristo foi até ele. Cristo se manifestou na vida dele. Como é que ele vai provar isso? Ele vai mostrar que ele era um inimigo de Cristo, ele era um judeu radical, alguém que perseguia a igreja e que somente uma intervenção sobrenatural explicaria como é que um homem assim mudou da água para o vinho. Como é que alguém que era inimigo de Cristo passou a ser
um servo de Cristo, um pregador do Evangelho. É por isso que ele vai dar o testemunho de vida dele. E todos nós deveríamos sim ter um testemunho parecido com o apóstolo Paulo. Em que sentido? No sentido de que agora nós somos o oposto do que éramos. Quantas pessoas antes de se converter viviam uma vida desregrada, uma vida sem qualquer compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, uma vida que menosprezava os mandamentos da Bíblia, mas após a conversão mudou radicalmente, se tornou uma pessoa serva de Deus, alguém preocupado em fazer a vontade dele, alguém preocupado em agradá-lo. Mas eu conheço muitas pessoas que se converteram e não houve mudança nenhuma. Pois é, mas o exemplo do apóstolo Paulo é o exemplo que deveria ser norma para todo crente. Toda pessoa que se tornou crente deveria ser capaz de dar um testemunho de mudança de vontade, de mudança de vida, de mudança de projetos, de mudança de perspectiva, de mudança de sonhos, de planos, porque agora a vida dela mudou, agora ela é uma nova criatura, ela conheceu Jesus. Não é possível que uma pessoa se torne um crente e não mude nada, nada. O apóstolo, ele podia dar o testemunho porque todos sabiam quem ele era e o que ele veio a ser. E assim deve ser conosco também. Essas são as aplicações iniciais que nós tiramos do primeiro trecho. E na próxima aula nós continuamos tirando outras aplicações para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém.